Quais são os top 3 fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística para se investir no momento? Exatamente isso que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, pessoal. Eu vou mostrar quais os 3 melhores fundos imobiliários de logística, na minha opinião, para se investir ainda nesse ano de 2024. E por qual motivo foi que eu escolhi esses 3 fundos imobiliários? Primeiramente, são fundos muito grandes, têm aí patrimônio de bilhões de reais, são bem diversificados, têm uma quantidade muito grande de imóveis e também uma quantidade muito grande de inquilinos. Vocês vão ver também que tem uma alavancagem relativamente baixa, uma vacância física e financeira também relativamente baixa, além dos imóveis serem de qualidade. Então isso faz com que eles sejam, pelo menos na minha opinião, os 3 melhores fundos imobiliários de logística para se investir no momento. Mas como eu não sou o senhor da razão, quero que você também deixe aí nos comentários a sua opinião. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, deixe lá nos comentários se esse, na sua opinião, também são os 3 melhores fundos imobiliários de logística para se investir no momento. Lembrando, como sempre, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa fazer uma boa escolha. E eu vou falar aqui de uma maneira resumida, então cabe a você procurar estudar melhor cada um deles, beleza? Então vamos lá, pessoal. O primeiro fundo é o LVBI 11. Atualmente está sendo negociado aqui na faixa dos R$ 115, um dividend yield aqui de 9% aproximadamente, P sobre VP de 0,94 e tem uma excelente liquidez média diária superior a 5 milhões. Além disso, nos últimos 12 meses, ele está com uma valorização aqui superior a 10%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial por cota, no caso, que seria o preço justo do LVBI 11, é os R$ 123, mas como eu já mencionei, ele está na faixa aqui dos R$ 115. Atualmente o fundo ele tem um patrimônio próximo aqui de 2 bilhões de reais, então é um fundo grande. E se descermos aqui, podemos ver o seguinte sobre o LVBI 11. Seu último rendimento pago foi correspondente aqui ao mês 6, que ele pagou 90 centavos por cada cota. E desde o início do ano que ele vem pagando, né? Essa faixa aí de 90 centavos por cada cota. Voltando aqui também a gente pode ver seu yield mensal. O atual está aqui de 9,13% e a média de yield dos últimos 5 anos está aqui de 8,85%. Então a rentabilidade média aí do LVBI 11 anualmente é na faixa dos 9%. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre esse ativo. De cara aqui podemos ver que sua gestão é feita pela VBI, que é uma boa gestora de fundos imobiliários, não é uma gestora ruim. Esse fundo ele teve início lá em novembro de 2018, então já faz um tempinho de existência. A gestora que eu já mencionei qual é o nome dela. E atualmente ele cobra aqui uma taxa de administração de 1,05% ao ano e não realiza cobrança de taxa de performance. Aqui podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos por cada cota, né? Podemos notar como ele veio aumentando no decorrer do tempo. Junho de 2023 ele estava pagando aqui 78 centavos aproximadamente por cada cota. E agora, maio de 2024, pagando aqui na faixa de 90 centavos por cada cota. Ele conseguiu aumentar bem os seus rendimentos porque ele está distribuindo o resultado acumulado. Ele vendeu um dos seus imóveis, então ele está distribuindo esse lucro para os seus cotistas. Aqui ao lado ele menciona que ele tem uma reserva acumulada ainda de 59 centavos por cada cota. Então até final do ano ele vai continuar pagando aí aproximadamente esses 90 centavos. Além disso também podemos ver a rentabilidade acumulada do LVBI 11 desde novembro de 2018, que foi quando o fundo ele começou, até agora maio de 2024. E de lá para cá ele já rendeu aqui quase 88% no acumulado desse período. Podemos ver que ele consegue superar o índice CDI líquido e também o índice INFIX no decorrer de todo esse tempo. Praticamente o dobro do valor. Então mostrando assim que vale a pena investir no LVBI 11 porque a longo prazo você vai ter uma rentabilidade maior. Com respeito ao número de cotistas, podemos ver como vem aumentando no decorrer do tempo. O fundo ele é bom, então a cada mês que se passa, mais investidores se interessam em ser cotistas dele, e aqui podemos ver que em questão de um ano, ele saiu aqui de 74 mil cotistas para 124 mil cotistas, um acréscimo aí de aproximadamente 50 mil. E aqui a gente pode ver todos os imóveis que atualmente o fundo ele tem. Então ele vai mencionar aqui o nome do ativo, a participação do fundo em cada um deles, praticamente todos eles, ele tem 100% de participação, então o imóvel é totalmente do fundo, quantidade de inquilinos 35,
área bruta locável, que é do fundo, 519 mil metros quadrados, e vacância física não chega aqui a 1%. Aqui podemos notar sobre a localização dos seus imóveis. Então ele tem imóveis lá na região metropolitana da capital São Paulo, região metropolitana de Curitiba, na cidade de Extrema, na região metropolitana de Belo Horizonte e também de Salvador. Aqui a gente pode ver o segmento de atuação dos seus locatários. Se destaca aqui em especial empresas que têm atuação no ramo de logística, de automobilística e também de e-commerce. E aqui ao lado a gente pode ver o nome, de alguns dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui a Scania, a Amazon, Ambev, Magazine Luiza, DHL, entre outras empresas. E seus contratos são corrigidos anualmente usando aqui o índice IGPM, o índice IPCA, que é o seu principal, e também o índice IPC. E durante esse mês de julho haverá um reajuste aqui bastante interessante nos aluguéis do fundo. Em aproximadamente 16% dos seus aluguéis haverá um reajuste. Então isso vai trazer aí um acréscimo na receita do fundo. O próximo fundo, pessoal, é o famoso HGLG11. Só lembrando que eu estou falando aqui de maneira totalmente aleatória, Não quer dizer que o primeiro que eu falei seja melhor do que os outros. Então, continuando aqui, podemos ver que o HGLG11 está sendo negociado aqui a R$ 164, dividend yield de 8%, P sobre VP está de 1,04, liquidez média diária superior a 8 milhões e nos últimos 12 meses ele está com uma valorização aqui superior a 9,5%. Se descermos aqui, podemos ver que o preço justo do HGLG11 seria aqui próximo dos R$ 158, porém, como já notamos, está sendo negociado a R$ 164. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 5,34 bilhões de reais. Atualmente é o maior fundo de logística que existe. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento foi de R$ 1,10 por cada cota. Já faz um tempinho, que ele vem pagando aí esses rendimentos. Desde aqui do ano de 2021 que ele sempre vem pagando R$ 1,10 por cada cota. Tem esses períodos aqui que ele paga um rendimento maior, que sempre vai ser aqui no fechamento de semestre, mês de junho e também mês de dezembro, que sempre que ele tem resultado acumulado para poder distribuir no fechamento de cada semestre, ele faz isso, Porém, nesses últimos 12 meses, podemos ver que ele não realizou nenhum pagamento extraordinário. E se voltarmos aqui, podemos ver que o dividend yield atual do fundo é de 8% e a média dos últimos 5 anos está aqui de 8,96%, então próximo aí dos 9% de rentabilidade anual. Esse ano ele está um pouquinho menos, como eu mencionei, por causa desses pagamentos que ele não realizou, que ele sempre realiza aí no mês de junho e no mês de dezembro de cada ano. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre esse fundo. Primeiramente, sua gestão é feita pela Credit Suisse, porém vale relembrar que a Credit Suisse ela foi vendida para a Pátria, porém um time de gestão da Credit Suisse, que administrava e geria esses fundos imobiliários, passaram para a Pátria. Então a expectativa é que a qualidade continue a mesma. Com respeito aqui ao número de cotistas, é um fundo que tem mais de 476 mil cotistas, ele tem uma área bruta alocável aqui de 1,4 milhões de metros quadrados, então muito bom. O valor médio do seu aluguel por metro quadrado é de aproximadamente aqui R$ 3.536. Ele está com uma alavancagem aqui atualmente de 12% e sua vacância física atualmente representa aqui 5,8% e sua vacância financeira 5,7%. Com respeito aqui à rentabilidade do HGLG11, desde o mês 11 lá de 2011 até agora, março de 2024, podemos ver como o fundo ele consegue superar muito bem o índice FIX e também o CDI bruto, Durante todo esse período, o CDI ele teve uma rentabilidade aqui de 226%, já o HGLG11 uma rentabilidade de 517%. Então, mais do que o dobro do valor, mostrando assim que vale realmente a pena investir aí no HGLG11. Com respeito aqui ao seu número de cotistas, podemos ver como o fundo também vem aumentando, Apesar de ser um fundo aí com um valor um pouco mais elevado, ele tem conseguido aumentar o seu número de cotistas. Julho de 2023, ele tinha aqui 378 mil cotistas aproximadamente, e agora junho de 2024, 476 mil cotistas. Aqui a gente pode ver o nome de alguns dos seus principais imóveis que o fundo atualmente tem, e aqui ao lado também a localização. Podemos notar que os principais imóveis que o HGLG11 tem estão localizados aqui no estado de São Paulo e também na região metropolitana da capital São Paulo. No momento, o fundo ele conta aqui com 27 imóveis. Aqui ele menciona o nome de 17 deles e aqui ele menciona que ele tem mais 10 outros. Aqui a gente pode ver correspondente ao vencimento dos seus contratos, então a duração média dos seus contratos é de 3,9 anos e a maioria, mais de 50% dos seus contratos vão vencer a partir de 2028 e diante. Aqui embaixo a gente pode ver os indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis
ele usa aqui seu principal, que é o índice IPCA, em 84% dos seus contratos, e o índice IGPM em 14%. Aqui ao lado a gente pode ver alguns dos seus principais inquilinos. Você destaca aqui o Mercado Livre, a Volkswagen, Electrolux, entre outras empresas. No total, ele tem aqui 116 inquilinos, então realmente é um fundo muito grande. Com respeito à sua alavancagem, como eu já havia mencionado, atualmente corresponde aqui a 12%, né, da sua relação dívida-patrimônio, e no decorrer do tempo ela vai cair. Então isso é bastante positivo, né? Porque, consequentemente, o fundo ele vai ficar com uma receita maior, já que ele vai ter que pagar menos juros das suas dívidas, então o seu caixa vai ser maior no decorrer de todo esse tempo. E o próximo e último fundo, pessoal, é o BTLG11, também um fundo muito bom, sendo negociado aqui a R$ 101,63, dividend yield acumulado dos últimos 12 meses de 9%, P sobre VP de 1, liquidez média diária superior aqui a 12 milhões e variação nos últimos 12 meses, uma valorização de 7,76%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que o preço justo do BTLG11 é o R$ 101,88, e seu preço atual está de R$ 101,63. Então está muito próximo aí do que seria o seu preço justo. Por esse motivo que atualmente ele está aqui com P sobre VP de 1. Ele conta aqui com patrimônio de 4,41 bilhões de reais. E se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi correspondente ao mês de julho, que foi de 76 centavos por cada cota. E se pegarmos aqui a sua rentabilidade média, atual está de 9%, né, no acumulado dos últimos 12 meses, e seu dividend yield médio dos últimos 5 anos está de 8,50%. Aqui no seu relatório gerencial vamos considerar alguns pontos sobre esse fundo. Então, primeiramente, sua gestão é feita aqui pela BTG Pactual, ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,90% ao ano e não realiza cobrança de taxa de performance. Continuando aqui, podemos ver o seguinte, que ele conta atualmente com 22 imóveis, lembrando que atualmente o fundo ele tem um caixa muito bom, que foi da emissão de cotas que ele fez alguns meses atrás, e ele está com a intenção aí de comprar mais 15 imóveis. Então, se ele conseguir realmente finalizar essa compra, ele passará a ter assim 37 imóveis, vindo a ser assim o maior fundo imobiliário de logística com respeito à quantidade de imóveis. A duração média dos seus contratos é de aproximadamente 4 anos, a sua vacância financeira é de apenas 2% e sua área bruta locável é de 858 mil metros quadrados. Aqui ao lado, o fundo menciona os top 20 locatários que atualmente ele tem, então são seus principais inquilinos, e se destaca aqui empresas bastante interessantes, né? O Açaí com 10%, a Amazon com 7%, juntamente com a Ambev com 7%, a Braskem com 6%, a empresa BRF, entre outras empresas muito boas. Então mostrando assim que o fundo ele tem bons inquilinos, e que são empresas sólidas, né? Então dificilmente uma delas vai deixar de honrar o pagamento mensal do aluguel. No total, o fundo ele tem 63 inquilinos, sendo que esses 20 maiores que eu mencionei correspondem aqui a 73% da receita do fundo. Aqui a gente pode ver o nome, né, de alguns dos seus principais imóveis. Então, seu principal atualmente é esse daqui, o BTG Mauá, que é responsável até pela maior receita do fundo, que corresponde aqui a 12%. Então, ele menciona o nome de cada um dos ativos que ele tem, juntamente aqui com a sua receita, juntamente com a receita responsável desse imóvel. Aqui ele menciona os principais imóveis, lembrando que ele tem 22. Aqui ao lado a gente pode ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, nesse mês de julho, haverá um reajuste aqui de 4% dos seus aluguéis, porém no mês de agosto haverá um reajuste bastante interessante, em 18% dos seus aluguéis. Outro ponto interessante do BTLG11 é com respeito à localização dos seus imóveis. Então, a maioria deles estão localizados aqui no estado de São Paulo, 85% da área bruta locável está justamente lá. E um outro ponto bastante interessante, voltando aqui um pouquinho, com respeito à localização dos imóveis do BTLG11, que ele tem vários imóveis, aproximadamente 9 deles, localizados aqui muito próximo da região metropolitana de São Paulo. Então, quando mais próximo de cidades referências, assim como São Paulo, maior o aluguel geralmente e menor a possibilidade de vacância, né? Aqui a gente pode ver os índices usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. É usado em especial o índice IPCA e o índice IGPM. Aqui a gente pode ver o setor de atuação dos seus inquilinos. Então se destaca aqui em especial em empresas de logística e também de e-commerce. E se descer aqui, com respeito à sua vacância, como eu já mencionei, atualmente de 2% e ele conseguiu diminuir, né? Antes estava aqui de 4% em maio de 2023, ele conseguiu diminuir aqui para 2% em maio de 2024. E aqui no final você consegue ver o portfólio, né? Ele mostra aqui todos os imóveis que o fundo ele tem atualmente. Então podemos ver que na sua grande maioria são imóveis novos, né? Então isso é bastante importante para o fundo BTLG11. Então pessoal, eu mostrei para vocês
os 3 top fundos imobiliários do segmento de logística que atualmente temos para investir. Então eles, pelo menos na minha opinião, são os melhores para colocar o seu dinheiro. Eu atualmente invisto em 2 deles, né? Tenho o LVBI11 e também tenho o BTLG11. Ainda não comprei o HGLG11, eu quero comprar, né? Porém, estou aí vendo se ele diminui essa vacância que ele tem e ver também se fica num preço um pouco mais interessante, né? Na faixa ali dos R$ 160, que eu acharia um preço muito bom para se investir nele. Mas deixe aí nos comentários se você investe em algum desses 3 fundos imobiliários que eu mencionei e se eles são também, na sua opinião, os melhores para se investir no momento. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.